Boa tarde. Esta é a 7ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 1, correspondente ao 2º semestre letivo de 2020. Nosso tema é a prova da irrealidade do tempo de McTaggart, que vai nos propiciar um mapa das possibilidades no espaço lógico que são ocupadas hoje pelas diferentes posições que disputam a filosofia do tempo, a compreensão filosófica do tempo na filosofia dos nossos dias. Bom, nós chegaremos lá a partir de McTaggart, que fez, com o seu polêmico artigo, mais tarde incorporado ao livro, na forma de capítulo do livro, artigo de 1908, A Irrealidade do Tempo, capítulo 33, intitulado Tempo, do livro The Nature of Existence, volume 2, publicado 2 anos após a morte de McTaggart, por Charlie Dunbar Prod, que foi o executor testamentário de McTaggart. Nós vimos, tendo sempre presente a estrutura fundamental da prova de McTaggart, é muito simples. Não há tempo sem mudança, não há mudança fora da série A, mas a suposição de que a série A é real implica contradição. Logo, não pode haver série A, não pode haver mudança, não pode haver tempo. Tudo que há é eterno, atemporal e imutável. Não há tempo nem mudança. Esse é o argumento. Dedicamos alguma atenção à primeira premissa do argumento, não há tempo sem mudança, para a qual McTaggart não oferece nenhuma justificação específica, ele considera um truísmo universalmente aceito. Vimos que não é assim a situação, que isso foi debatido na antiguidade. A gente examinou uma prova da tese de que não há tempo sem mudança, tese que prevaleceu na história da filosofia. Então, McTaggart, quando ele diz que isso é um consenso, ele tem razão, ele escreve depois de 20 séculos de consenso em torno desse assunto. Mas o fato é que, como nós vimos, houve um debate na antiguidade, apenas o partido dos que sustentavam que não pode haver tempo sem mudança prevaleceu. Foi o partido de Aristóteles, antes dele, de Platão. Vimos depois como o debate foi reaberto no século XX pelo filósofo norte-americano contemporâneo Sidney Shoemaker, com um artigo de 1969 intitulado Time Without Change, justamente. Vimos como o artigo de Shoemaker, embora contenha uma prova de que a existência de tempo sem mudança não é uma impossibilidade lógica, que é logicamente possível que transcorra tempo num universo em que nada acontece, um universo estático, que a prova de Shoemaker não apenas não repudia, como ao contrário pressupõe que não há cognição, apreensão cognitiva do decurso do tempo, senão através da apreensão cognitiva da mudança. Então, o argumento de Shoemaker não impugna aquilo que, de fato, é tudo que McTaggart precisa, que a possibilidade do tempo requer a possibilidade da mudança. Onde o tempo é possível, a mudança deve ser possível também. Por isso que, se ele demonstrar que a mudança não é possível, porque só pode haver mudança na série A e a série A não é possível, não pode haver, ele terá demonstrado que não há mudança e, portanto, que não há tempo. Vimos o argumento de McTaggart em seguida em favor da segunda premissa, aquilo que ele chama a primeira parte da prova da irrealidade do tempo, é o argumento que McTaggart apresenta em favor da proposição que sustenta que só há mudança na série A. Portanto, só há mudança se a série A for real. Tá? Eu vou repetir aqui a passagem mais importante. Tome-se qualquer evento, a morte da rainha Ana, por exemplo, e considerem-se que mudanças podem ocorrer em suas características, que é uma morte
que é a morte de Diana Stewart, que tem tais causas, que tem tais efeitos, cada uma dessas características não muda nunca. Antes do começo dos tempos, Before the Stars Saw on Another Plane, como no poema de Kipling, eu pus esse poema no Dropbox aqui, quem estiver interessado, Rudyard Kipling. Before the Stars Saw on Another Plane, o evento em questão era a morte de uma rainha. No último instante do tempo, se o tempo tem um último instante, será ainda a morte de uma rainha. E em cada aspecto, exceto um, é igualmente privado de mudança. Mas em um aspecto, ele muda. Foi um dia um evento no futuro remoto. Tornou-se a cada momento um evento no futuro mais próximo. Por fim foi presente. Depois tornou-se passado e permanecerá sempre passado, embora a cada momento torne-se mais e mais passado. Notem que eu tenho insistido, o passado, portanto, está sempre mudando. Se a série A é real, pois a cada momento um evento passado está mais remotamente passado do que era antes. Esse resultado se segue da realidade da série A e é independente da verdade da nossa concepção de que toda mudança depende exclusivamente da série A. Vale a pena levar isso em conta, porque a maioria das pessoas combina a ideia de que a série A é real com a ideia de que o passado não pode mudar, uma combinação que é inconsistente. O senso comum, quando sustenta que a série A é real, passado, presente e futuro têm existência objetiva, independente de nós, mas ao mesmo tempo sustentar que o passado não muda, sustenta uma conjunção incoerente de teses. Então, McTaggart conclui: tais características como essas, ser passado, presente ou futuro, são as únicas características que podem mudar. E por conseguinte, se há alguma mudança, deve ser encontrada na série A. E exclusivamente na série A. Se não há uma série A real, então não há mudança real. A série B, portanto, não é por si mesma suficiente para constituir uma mudança, porque o tempo envolve mudança. A série B, todavia, não pode existir senão como temporal, pois antes e depois, que são as relações que conectam seus termos, são claramente relações temporais. Segue-se, portanto, que não pode haver série B onde não há série A, pois sem uma série A não há tempo. Então aqui o McTaggart finalmente nos disse por que ele pensa que não apenas a série A é essencial para a realidade do tempo, mas a série A é mais fundamental do que a série B. É porque sem a série A, a própria série B não é uma série temporal. Tá? A série B só pode existir como uma série temporal. E ela só é uma série temporal se existe uma série A. Bom, aí McTaggart diz que ele tem isso não no artigo de 1908, mas no capítulo do livro de 1927, ele diz que ele tem que considerar três objeções que foram feitas a essa tese que ele defende. A primeira se encontra na filosofia de Russell, de acordo com a qual, diz ele, passado, presente e futuro não pertencem ao tempo per se, mas apenas em relação a um sujeito cognoscente. Uma asserção de que N é presente significa que ele é simultâneo com essa asserção. Uma asserção de que é passado ou futuro significa que é anterior ou posterior a essa asserção. Assim, só é passado, presente ou futuro em relação a alguma asserção. Se não houvesse consciência, não haveria acontecimentos que são anteriores ou posteriores a outros. Se não houvesse consciência, haveria eventos que eram anteriores ou posteriores a outros, mas nada seria passado, presente ou futuro. E se houvesse eventos, se houvesse quaisquer eventos anteriores a qualquer consciência,
esses eventos nunca seriam futuros nem presentes, embora pudessem ser passados. Depois que surge uma consciência no universo, o que aconteceu antes é passado. Tá? Então, se ele alguma vez é presente, passado ou futuro, é em relação a alguma asserção. E se é alguma vez passado, presente ou futuro em relação a uma asserção, é sempre assim. Porque o que quer que seja simultâneo com, anterior a ou posterior a algo, será sempre assim. O que é então mudança? Daí, McTaggart, que até aqui vinha discutindo, sem dar referência bibliográfica, mas vinha discutindo, provavelmente ele tinha a intenção de dar essa referência, quem dormiu no ponto aqui foi Brod, o editor, que não a fez. A referência ao artigo de 1915 de Este Russell, é o resultado que encontrei. On the Experience of Time. Para a definição de mudança, em troca, McTaggart se volta para um escrito bem mais antigo de Russell. A definição de mudança que Russell oferece no capítulo, no parágrafo 442, de The Principles of Mathematics, de 1903. McTaggart cita: a mudança é a diferença com respeito à verdade e à falsidade entre uma proposição acerca de uma entidade e o tempo t e uma proposição acerca da mesma entidade e o tempo t', desde que essas proposições se distingam apenas pelo fato de que t ocorre numa delas, enquanto t' ocorre na outra. Isto é, diz McTaggart, a mudança na concepção de Russell, se a proposição no tempo t, meu aquecedor está quente, é verdadeira, e a proposição no tempo t', meu aquecedor está quente, é falsa. Lembrem do contraste que eu fiz com duas maneiras de entender a frase f de x é verdadeiro de A em t. A função proposicional f de x é verdadeira de um certo objeto A num certo tempo t. Isso pode significar, leitura A porque da série A, f de A é verdadeiro em t, ou seja, nós temos proposições verdadeiras no t e falsas no tempo, proposições com valor de verdade variável, ou f de A em t é verdadeiro ponto, verdadeiro quando, pois atemporalmente. Série B, Russell. Essas são as duas concepções do que significa algo ter uma propriedade temporária. Né? Num caso de Russell, em McTaggart, você tem que uma proposição é verdadeira num certo tempo, e no outro você tem que uma proposição sobre a relação de um certo objeto em um certo tempo é uma proposição verdadeira. Quando? A qualquer tempo. Atemporalmente. Por isso, a definição do Russell é a definição de mudança em termos de propriedades da série B exclusivamente. Então, as três teses que McTaggart encontra em Russell são: 1. Que passado, presente e futuro não pertencem ao tempo per se, mas apenas em relação a um sujeito cognoscente. 2. Que dizer que algo é presente, dizer que é simultâneo com um ato de juízo, uma asserção, Russell diz uma acquaintance, uma experiência. N é presente, N é simultâneo a isso, como diz Russell. E, por último, a definição de mudança com a diferença com respeito à verdade ou falsidade entre uma proposição acerca de uma entidade em um tempo t e uma proposição acerca da mesma entidade em um tempo t', desde que as duas proposições só se distingam pelo fato de que t ocorre numa e t' ocorre na outra. Tá? Essa definição de mudança provém dos Principles of Mathematics, e as outras duas, que passado, presente e futuro não pertencem ao tempo, mas à nossa experiência do tempo, e que dizer que algo é presente é dizer que é simultâneo com uma experiência que nós temos, provém do artigo de 1915, The Experience of Time. Tá? Agora, muito bem, se McTaggart está certo, a definição que Russell oferece não pode ser uma definição de mudança. É uma definição materialmente inadequada. O McTaggart começa por discutir essa definição de mudança e depois ele discute as outras duas teses propostas por Russell.
E disso se ocupam então os parágrafos 314 a 318 do capítulo 33. 314 escreve MacTaggart: eu não posso concordar com o Sr. Russell. Eu, de fato, admitiria que quando duas proposições fossem, respectivamente, verdadeira e falsa, haveria mudança. Mas eu sustento que não poderia haver tempo sem haver uma série A. Se, com o Sr. Russell, nós rejeitamos a série A, parece-me que rejeitamos também a mudança e que, por conseguinte, o tempo para o qual a mudança é essencial se perde também. Em outras palavras, se a série A é rejeitada, nenhuma proposição do tipo no tempo T meu atiçador está quente pode ser jamais verdadeira, porque não haveria tempo. Note-se, observa MacTaggart em 315, que o Sr. Russell busca a mudança não nos eventos na série temporal, mas na entidade a qual esses eventos ocorrem, ou da qual eles são estados. Se o meu atiçador, por exemplo, está quente numa segunda-feira particular, e nunca antes ou depois, o evento do atiçador estar quente não muda. Mas o atiçador muda, porque há um tempo em que esse evento está acontecendo com ele e um tempo em que não está acontecendo. Mas isso não importa em mudança nas qualidades do atiçador. É sempre uma qualidade desse atiçador, que ele é um atiçador que está quente numa certa segunda-feira. E é sempre uma qualidade desse atiçador que ele não está quente em quaisquer outros tempos. Ambas essas qualidades são verdadeiras dele a qualquer tempo. O tempo em que ele está quente e o tempo em que ele está frio. E por conseguinte, parece-me errôneo dizer que há alguma mudança no atiçador. O fato de que ele está quente num ponto de uma série e frio em outros pontos não pode constituir mudança, se nenhum desses fatos muda e nenhum desses fatos muda. Tampouco qualquer outro fato acerca do atiçador muda, a não ser a sua presentidade, passadidade ou futuridade. Já vimos, a primeira coisa que eu preciso esclarecer aqui é a adequação material da análise de MacTaggart. MacTaggart diz que a única mudança que é possível é que eventos mudem com relação às propriedades temporárias de serem futuro, presente e passado sucessivamente. Nós reagimos a isso pensando que a nossa noção de mudança não é essa. A nossa noção de mudança é que coisas sofrem mudanças. Não que eventos são passados, presentes ou futuros, mas que coisas se modificam. Por exemplo, um tomate verde se torna maduro, uma folha cai, uma rainha britânica morre, a rainha Ana morre. Ora, MacTaggart não está falando de outra coisa senão daquilo que nós entendemos por mudança. O que ele está fazendo aqui, e é isso que faz dele um dos precursores da lógica temporal, de que se ocupa o fundador da lógica temporal, Arthur Prior, no primeiro capítulo do seu livro Passado, Presente e Futuro, de 1967, MacTaggart está regimentando com essa maneira de falar, dizer que o acontecimento é passado, presente e futuro, duas funções que o verbo flexionado temporalmente tem. O verbo predica, mas além disso a sua flexão temporal envolve modificação adverbial. A rainha Ana morre, quando? No passado, no presente e no futuro. Se diz morreu, morrerá, está morrendo. Então, quando MacTaggart descreve a mudança em termos de você tem primeiro que a morte da rainha Ana é futura, depois você tem a morte da rainha Ana é presente, depois você tem a morte da rainha Ana é passada, parece que passadidade, presentidade e futuridade são propriedades monádicas de eventos. Na verdade, eles não são propriedades genuínas, porque o sujeito da predicação, os eventos não são entidades das quais se está fazendo predicação.
Designadores de eventos, expressões como a morte da rainha Ana, o descobrimento do Brasil, ou a queda do Muro de Berlim, são o que os gramáticos chamam frases nominalizadas. Elas são nominalizações de série de frases. Para nós sabermos o que está fazendo o é passado, é presente ou futuro aí, nós temos que recuperar a frase que foi nominalizada. Então, de a morte da rainha Ana, nós recuperamos a rainha Ana morre. De o descobrimento do Brasil, nós recuperamos o Brasil é descoberto. De a queda do Muro de Berlim, nós recuperamos o Muro de Berlim cai. E em todos esses casos, o cara me perguntar quando. E a modificação adverbial diz, bom, no passado, no presente ou no futuro. Então, a morte da rainha Ana é passada, não é outra coisa do que dizer isto é passado, dois pontos, a rainha Ana morre. Que é a mesma coisa que dizer a rainha Ana morreu. Dizer a morte da rainha Ana é futura é dizer isto é futuro, dois pontos, a rainha Ana morre, isto é, a rainha Ana morrerá. Então, o achado de McTaggart, que vai ser o fio da meada para a construção e desenvolvimento da lógica temporal nas mãos de Prior e depois de outros, é a descoberta de que, do ponto de vista lógico, as flexões temporais dos verbos são modificações adverbiais. Que flexionar um verbo no tempo passado, presente ou futuro é determinar o quando daquela predicação que o verbo contém. Então, McTaggart está distinguindo as funções de predicação e modificação adverbial de maneira a tornar manifesta a estrutura lógica do discurso temporal, o discurso flexionado temporalmente. Tá? Entendemos agora que bom, eu e o Russell estão falando da mesma coisa quando discutem o caso do atiçador estar quente na segunda-feira e em outro dia. E McTaggart diz isso não constitui mudança, esse atiçador é sempre um atiçador que está quente na segunda-feira e não está quente em nenhum outro tempo. Tá? E aí propõe a seguinte analogia. Ele quer mostrar que a definição de mudança de Russell é materialmente inadequada. Que Russell, de fato, com a sua definição de mudança, não nos permite distinguir a posse de propriedades temporárias ao longo do tempo, em que constitui as mudanças pelas quais as coisas passam, da posse de propriedades localizadas ao longo do espaço. Isso fica claro no parágrafo 316. Consideremos o caso com outra espécie de série. O meridiano de Greenwich passa por uma série de graus de latitude. E nós podemos encontrar dois pontos nessa série, S e S', tais que a proposição em S, o meridiano de Greenwich está no Reino Unido, é verdadeira, enquanto a proposição em S, o meridiano de Greenwich está no Reino Unido, é falsa. Mas ninguém diria que isso é mudança. Por que diríamos isso no caso da outra série? Então, vamos imaginar aqui, se tem isso, o meridiano de Greenwich, aqui eu tenho S, um grau de latitude, e aqui eu tenho S'. E agora eu posso dizer que em S o meridiano de Greenwich está no Reino Unido, que eu simbolizei por isso aqui, e que em S' o meridiano não está no Reino Unido. Mas essas duas propriedades são propriedades permanentes, ninguém diria que isso é mudança. No entanto, isso é tudo que se extrai da definição de mudança de Russell, que é, portanto, materialmente inadequada. Não dá conta do que é para algo ter propriedades temporárias. Então, e o McTaggart diz, ninguém diria que isso, no caso do meridiano de Greenwich, que isso é mudança, por que diríamos no caso da outra série? Por certo, há uma resposta satisfatória a essa pergunta, se estamos corretos ao falar da outra série como uma série temporal, a série B. Pois onde há tempo,
há mudança. Mas então toda a questão é se ela é uma série temporal. A minha alegação é que se removemos a série A da natureza prima facie do tempo, ficamos com uma série que não é temporal e que só admite mudança, que não admite mudança não mais do que a série de graus de latitude admite. Então, se nós ficássemos apenas com a série B, nós teríamos algo semelhante ao meridiano de Greenwich e não teríamos mudança. Sem a série A, não há mudança. Conclusão, se, como eu sustentei, 317, não pode haver mudança a menos que fatos mudem, então não pode haver mudança sem uma série A. Pois, como vimos com a morte da rainha Ana e também no caso do atiçador, nenhum fato acerca de coisa alguma pode mudar, a menos que se trate de um fato sob sua posição na série A. Quaisquer outras qualidades que ele tenha, ele as tem sempre. Mas o que é futuro não será sempre futuro, e o que foi passado não foi sempre passado. Segue-se do que dissemos que não pode haver mudança a menos que algumas proposições sejam às vezes verdadeiras e às vezes falsas. Essa é uma das teses mais importantes de McTaggart. Nós vamos ver como ela é intensamente discutida na filosofia dos nossos dias. Se existem, genuinamente, como sustenta McTaggart, que deve haver para poder haver mudança, proposições com valor de verdade variável, proposições cujo valor de verdade varia com o tempo. Ele diz, segue-se do que dissemos, que não pode haver mudança a menos que algumas proposições sejam às vezes verdadeiras e às vezes falsas. Isto é o caso das proposições que tratam do lugar de qualquer coisa na série A. A batalha de Waterloo está no passado, ou está chovendo agora, mas não é o caso com qualquer outra proposição. Ele prossegue dizendo agora, o Sr. Russell sustenta que essas proposições são ambíguas. Proposições como a batalha de Waterloo está no passado, é passada, ou está chovendo agora. Que são proposições ambíguas e que, para torná-las definidas, precisamos pôr no lugar proposições que são sempre verdadeiras ou sempre falsas. A batalha de Waterloo é anterior a este juízo. E a queda da chuva é simultânea com este juízo. Se ele está certo, todos os juízos são ou sempre verdadeiros ou sempre falsos. Nesse caso, eu sustento, nenhum fato muda. E nesse caso, eu sustento, não há qualquer mudança. Eu sustento, como o Sr. Russell, que não há série A. As minhas razões para isso vão ser dadas adiante. E eu explicarei, e como eu explicarei adiante, eu considero a realidade subjacente à aparência da série A de um modo que não é completamente diverso daquele que o Sr. Russell adotou. A diferença entre nós é que ele pensa que quando a série A é rejeitada, a mudança, o tempo e a série B podem ser ainda preservados. Enquanto eu sustento que a rejeição da série A envolve a rejeição da mudança e, por conseguinte, do tempo e da série B. Tá? Em suma, tanto Russell como McTaggart estão de acordo em conceber o tempo como sendo essencialmente uma série B sem série A. Mas, nesse caso, não há tempo. A realidade subjacente à aparência da série A é uma série, onde eu posso falar de antes e depois, mas essas relações são relações permanentes, aí não acontece nenhuma mudança. Tá? A definição de flexões temporais dos verbos,
Russell, como eu disse, provém do artigo On the Experience of Time, onde Russell escreve: disse de uma entidade que ela é agora, se ela é simultânea com o que é presente para mim. Isto é, com isto, onde isso é o nome próprio de um objeto da sensação do qual estou ciente. Então, presente é o que é simultâneo a isto. A passado é o que precede isto. Futuro é o que sucede isto. Tá? Não há circularidade nessa definição de Russell, porque o que é presente aqui significa simplesmente o que é apresentado. Tá? Presente é o que é simultâneo a isto que me é apresentado. Quando eu falo, ele explica no artigo Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. Quando eu falo de uma relação cognitiva aqui, eu não estou pensando na espécie de relação que constitui o juízo, mas na espécie de relação que constitui a apresentação. De fato, eu penso que a relação entre sujeito e objeto, que eu chamo acquaintance, contato, é simplesmente a conversa da relação entre objeto e sujeito, que eu chamo apresentação. Tá? A resposta de McTaggart, já vimos, é que, se o Russell estiver certo, todo juízo é ou sempre verdadeiro ou sempre falso. Nesse caso, nenhum fato muda, e nesse caso, não há mudança de qualquer espécie. Bom, o que é curioso é que Russell não se opõe propriamente a nada disso. Ele está longe de... Ele é muito categórico ao caracterizar a série A como a nossa experiência do tempo e a série B como a natureza efetiva do tempo. Ele fala em tempo físico, de série B, e tempo mental, série A, no artigo The Experience of Time. Mas o Russell se dá conta de que isso tem uma consequência de que o que nós entendemos por mudança não pode ser real. E ele está consciente disso desde há muito tempo. Em 1901, no artigo intitulado Recent Work in the Philosophy of Mathematics, que ele republicou no livro Mysticism and Logic, com o título Mathematics and the Metaphysicians, o Russell escreve: as pessoas costumavam pensar que quando uma coisa muda, deve estar num estado de mudança. E que quando uma coisa se move, deve estar num estado de movimento. Isso sabe-se agora que é um equívoco. Quando um corpo se move, tudo o que se pode dizer é que ele está em um lugar num tempo e em outro lugar em outro tempo. E em The Principles of Mathematics, ele escreve: nesse mundo caprichoso, nada é mais caprichoso que a reputação póstuma. Uma das mais notáveis vítimas da falta de juízo da posteridade foi o Eleata Zenão. Tendo inventado 4 argumentos, todos imensuravelmente sutis e profundos, a estupidez dos filósofos subsequentes o proclamou um mero bufão engenhoso, e seus argumentos, todos e cada um, sofismas. Depois de 2000 anos de contínua refutação, estes sofismas foram restabelecidos e tornados o fundamento de um renascimento matemático por um professor alemão que provavelmente nunca sonhou ter qualquer relação com Zenão. Weierstrass, ao banir estritamente os infinitésimos, finalmente mostrou que vivemos num mundo imutável, we live in an unchanging world, e que a flecha em cada momento do seu voo está de fato em repouso. Zenão assinalava que para uma flecha percorrer o seu percurso até chegar ao alvo, primeiro ela tem que percorrer a metade do caminho. Antes de percorrer a metade do caminho, tem que percorrer a metade da metade. Antes da metade da metade, a metade da metade da metade. E assim pode continuar dividindo indefinidamente, a flecha não sai do lugar. O Russell, que nunca recuava de um paradoxo, escreve na parte 7ª desse livro, Principles of Mathematics,
eu apresentarei uma teoria da mudança que pode ser chamada estática. Vejam só, uma teoria da mudança que pode ser chamada estática, porque concede a justiça da tese de Zenão. Tá? E, mais explicitamente ainda, no capítulo em que ele apresenta a definição de mudança dele, no capítulo Movimento, Motion, que é o capítulo 54 dos Principles of Mathematics, Russell escreve: a noção de mudança foi muito obscurecida pela doutrina da substância, pela distinção entre a natureza de uma coisa e suas relações externas e pela preeminência das proposições da forma sujeito-predicado. Supôs-se que uma coisa podia, de algum modo, ser diferente e ainda mesmo assim ser a mesma. Que, embora predicados definam uma coisa, ela pode ter predicados diferentes em tempos diferentes. De onde a distinção entre o essencial e o acidental, e um número de outras distinções inúteis que foram, espero eu, empregadas com precisão e consciência pelos escolásticos, mas são usadas vaga e inconscientemente pelos modernos. A mudança, nesse sentido metafísico, eu não admito de modo algum. Os assim chamados predicados de um termo são, em geral, derivados das suas relações com outros termos. A mudança se deve, em última instância, ao fato de que muitos termos têm relações com algumas partes do tempo que não têm com outras. Mas todo termo é eterno, atemporal e imutável. As relações que ele pode ter com as partes do tempo são igualmente imutáveis. Tá? Peter Gitch, no livrinho dele sobre MacTaggart, Truth, Love and Immortality, assinala que o expediente de converter uma frase como a coroação do rei ocorre hoje, no presente, em a coroação do rei ocorre no tempo T, pressupõe um sistema de correlações empíricas entre processos que torna possível tomar medidas de tempo. Como Wittgenstein viu claramente e explica no Tratados Lógico-Filosóficos, toda medida de tempo é uma comparação entre a duração de dois processos. Tá? 63611. Não podemos comparar nenhum processo com o decurso do tempo, que não existe, mas apenas com outro processo, digamos a marcha do cronômetro. Tá? É por isso que a descrição do curso temporal só é possível se nos amparamos num outro processo. Algo inteiramente análogo vale para o espaço. Bom, o espaço agora não nos interessa. Tá? Mas nós podemos compreender o discurso temporal ordinário sem conhecer nada desses fatos que nos correlacionamos. A duração de um dia com o tempo que leva para a Terra dar uma volta completa na sua órbita e assim por diante. Né? Gitch cita um livro de ficção científica de C.S. Lewis, em que em Vênus não há sistemas de datação, cronologias, datas ou ciclos temporais, porque não há fenômenos naturais que são observados que sirvam como padrão para as medidas de tempo. Tá? A conclusão é que T, no tempo T, não é uma análise de P flexionado verbalmente. A fórmula com o tempo verbal, a coroação do rei ocorre hoje, é a forma primitiva. De novo, a série B é dependente da série A, como as medidas de tempo são dependentes da mudança e não ao contrário. Ora bem, o MacTaggart tinha dito que ele podia mostrar que a série A é mais fundamental do que a série B. No capítulo 51, mais de 100 páginas depois da prova da irrealidade do tempo, um capítulo intitulado Considerações Adicionais sobre o Tempo, ele oferece a seguinte redução: definir a relação de antes e depois da série A em termos das noções da série B. Como é que MacTaggart faz isso? Ele escreve: o termo P é anterior ao termo Q
se alguma vez ele é passado enquanto que é presente, ou presente enquanto que é futuro. Tá? Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que a série A é redutível à série B, irredutível, a série A é irredutível à série B, mas a redução conversa é possível. A precede B, por definição, é A é passado quando B é presente, ou A é presente quando B é futuro. 3 objeções possíveis a essa análise apresentada no parágrafo 610 de The Nature of Existence. Primeiro, ocorre aí o termo quando. A é passado quando B é presente, ou A é presente quando B é futuro. Que é a maneira de explicar A precede B. O termo quando, que ocorre nessa análise, significa uma característica B. Quando significa simultaneamente. De modo que a redução não foi completa. Tá? Quando é uma noção da série B, insisto, porque se está afirmando simultaneidade de 2 eventos. Mas Arthur Prior mostrou como eliminar quando, usando apenas características A e a conjunção predicativa F e G. Assim, A precede B é analisado como foi ou será o caso que A é passado e B é presente. Foi ou será o caso que A é passado e B é presente. Pode-se objetar a essa análise que é passado e é presente estão ocorrendo como predicados, como se fossem propriedades monádicas de tempos, mas Prior também mostrou que X é passado é a representação esquemática de uma construção no tempo pretérito, e é passado ocorre aí como uma cláusula adverbial, como os operadores modais. Isto foi o caso. Tá? Assim, por exemplo, a morte de Hitler precedeu a de Stalin é analisado como foi, é ou será o caso que Hitler morreu e Stalin está morrendo. Tá? O resultado é a seguinte análise: A precede B, por definição, foi, é ou será o caso que A é passado e B é presente. Tá? Robin Lepodevin objeta que se a conjunção aqui foi, é ou será o caso que A é passado e B é presente, se esse E é um E atemporal, então isso vai ser equivalente ao seguinte: A precede B vai ser foi, é ou será o caso que A é passado, e foi, é ou será o caso que B é presente. Mas essa análise é inaceitável, porque o lado direito do Fini está satisfeito em casos em que A é simultânea a B. Se eu digo foi, é ou será o caso que A é passado, e foi, é ou será o caso que B é presente, eu posso ter A e B simultâneos. Tá? Em suma, B é presente e A é passado devem ser simultâneos para que A possa preceder B. O presente deve suceder ao passado e o futuro ao presente. Uma resposta se pode dar, seguindo a sugestão de Prior, que B e A é passado, é verdadeiro no presente, B é presente e A é passado é verdadeiro no presente, é equivalente a B é presente e A é passado é verdadeiro, que é equivalente a B é presente e A é passado. B é verdadeiro no presente e A é passado é verdadeiro no presente, é equivalente a B é verdadeiro e A é passado é verdadeiro, o que é equivalente a B e A é passado. Tá? Nós vamos voltar a examinar essa resposta quando nós examinarmos o paradoxo de McTaggart. O paradoxo de McTaggart vem a ser o núcleo da demonstração da irrealidade da série A, da impossibilidade da existência da série A, que é o núcleo da prova de McTaggart. O balanço interino é que a possibilidade da mudança requer proposições completas com valor de verdade mutável, e que o expediente de substituir tempos verbais pela fórmula no tempo t deveria eliminar a referência indexical a tempos e assegurar valores de verdade imutáveis. O argumento do parágrafo 610 de McTaggart é a generalização. Nem essa, nem qualquer outra tentativa de eliminação das características A poderia ser bem sucedida. Portanto, se alguma mudança é real, características A são reais, a série A é ela própria real. McTaggart vai discutir ainda 2 outras objeções à análise que ele propôs.
A primeira, fundada na possibilidade de séries temporais irreais, como as séries temporais de eventos ficcionais, numa narrativa de ficção. Ele toma o exemplo das aventuras de Dom Quixote, no livro de Cervantes, e, por fim, de uma pluralidade de séries temporais. Mas eu vou deixar essas duas coisas para análise na próxima aula, na quarta-feira. Por hoje, a aula termina mais cedo.